Tem na Ásia uma região muito fértil, uma planície chamada Indo-Gangetica, um local em que Buda recebeu o seu chamado e, vamos assim dizer, estabeleceu sua primeira homilia. Uma região conhecida pelo seu valor histórico, uma região conhecida pelo seu valor de produção, mas uma região também conhecida pelas suas castas, uma região reconhecida por algumas situações que, dentre elas, eu vou pensar uma que está ligada a essa questão de castas. O paupérrimo, ele nunca tem chance de mudar a sua condição econômica, mesmo que trabalhe como trabalha às 14, 16 horas por dia. Não tem como. Ele só pode se casar com pessoas da mesma casta, tem que viver no mesmo lugar, não pode ser transferido, ir para um outro lugar, tem que ficar ali até morrer, e as suas gerações da mesma forma. Estão fadados a viver um ciclo de vida interminável, em que as circunstâncias sendo sempre desfavoráveis, dia a dia. Existem outros em castas superiores e numa hierarquia que vai ascendendo-se dentro não apenas de um favor socioeconômico, mas também até mesmo religioso, em que, dependendo da casta em que a pessoa está inserida, ela pode sobrepor não apenas fisicamente ao outro, mas também economicamente e religiosamente. E dentro dessas sobreposições, nós encontramos aqueles que são o resultado de toda essa opressão dessas castas inferiores, que são os intocáveis, os que vivem de forma esplêndida, cujos ciclos são sempre positivos, cuja realidade de vida é sempre maravilhosa. Entre um ponto extremo e outro, vemos sofrimento incessante, impossibilidade de mudança, ações negativas intermináveis. No outro ponto, na outra extremidade, na mesma região, na mesma linha cultural, na mesma perspectiva patrícia, nós encontramos pessoas que usufruem de todas as opressões dessas castas e que são alvos do melhor que se possa ter sobre a terra, em todos os sentidos. Convivem numa mesma dimensão geográfica, numa mesma nomenclatura nacional, só que são separados pelo olhar das circunstâncias do seu nascimento, formatando não apenas no conceito genético, mas seguidamente, ciclicamente, num processo de imutabilidade daquilo que envolve a sua vida. Então, para esse extremo paupérrimo, que trabalha lá as suas 14 horas por dia e nunca consegue mudar a sua situação econômica, essa pessoa sabe o que é sofrimento e ela diz: eu mereço o sofrimento, a minha razão de estar aqui é sofrer. Ao outro, na torre, no último escalão, na referência máxima das castas, está sempre o beneficiário de toda a linha opressiva. E essa pessoa não sabe o que é sofrimento, porque para ele, na referência dele, o sofrimento só é devido para o de casta inferior, aquele miserável. É ele que tem que sofrer. Nesse ou nessa proposta, a minha vida, nessa casta, o sofrimento é impossível. Porque nessa perspectiva, o sofrimento é inexistente, porque eu vivo nessa casta, porque sou melhor do que aquele que vive naquela casta. Se algo tem que acontecer, que aconteça com ele, mas nunca comigo. E aí nós olhamos algumas circunstâncias que, mesmo não acreditando ou se fundamentando nesse olhar e nessas circunstâncias de castas, nós olhamos para outras culturas, outros países como o nosso,
e temos uma compreensão não tão diferente para algumas circunstâncias que vivemos. Por isso, nesta manhã, baseado em 2 versículos, dentre o contexto, eu gostaria de apresentar uma situação que você precisa ter como consciência, nesse tempo em que a compaixão não se deva ser vista apenas para miseráveis, paupérrimos, mas também para pessoas cujas vidas não estão no seu dia a dia, na sua projeção cotidiana, o sofrimento ou as dificuldades. Porque humanamente, este pobre sofredor entende que ele merece o que recebe, da mesma forma que esse, nessa casta superior, entende que merece o que recebe. Mas dentro da nossa relação de vida, não só ocidentais, mas nossa relação de vida como um todo, e entendendo o valor de Deus, nós entendemos que a compaixão, a misericórdia de Deus não nos faz entender isso. Nós não recebemos o que merecemos, porque Deus é um Deus cheio de compaixão, é um Deus cheio de misericórdia para conosco. O que de fato deveríamos receber é o que nós não recebemos, porque o nosso Deus, Ele paga o preço que de fato deveríamos receber. Abra a tua Bíblia, o teu app, em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de número 20 e 21. 1 Pedro, capítulo 2, versos 20 e 21. E diz assim a palavra de Deus, lá no finalzinho da Bíblia, você pode ir em Apocalipse e voltar as páginas ali, que está bem pertinho. Dá essa cola aí para vocês. 1 Pedro 2, 20 e 21 diz assim: pois que mérito há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso. Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos, por exemplo, para que sigais os seus passos. Deixa eu quebrar aqui o protocolo. Deixa eu chegar bem pertinho de você aqui, ao máximo, antes daquilo que nos envolve. Você alguma vez já se viu questionando se você merece ou não o que você está vivendo? Você alguma vez já se questionou se o que você está passando é merecido ou não a sua vida? Você já questionou, por olhar uma pessoa, pela situação que ela está passando, se ela merecia isso ou não? Você já concordou, em algum momento, por alguma situação que você passasse, e que você dissesse: eu mereço isso? Mereço. Eu fiz por onde? Isso é bem-vindo diante do que eu fiz? Ou é necessário diante do que eu fiz? Ou você já disse: não aceito, eu não sou merecedor disso, eu não concordo com essas situações, isso é injusto sobre a minha vida? Você já se viu em duelar com a realidade, e nesse duelo da vida, das circunstâncias, estabelecer posicionamentos discordantes do que você enfrenta? Como que fugindo da realidade? Tem uma figura de linguagem, uma historinha, que conta posicionamentos teológicos da escatologia, da doutrina das últimas coisas. E nessa historinha encontram-se 3 pessoas distintas. A primeira delas, um presbiteriano, que acreditava na predestinação,
e que acreditava ser salvo na predestinação, na escolha de Deus. E ele estava no inferno, olhava para o inferno e dizia: como posso estar aqui, se sempre previ que Deus havia me escolhido desde o ventre para ser salvo? Eu não posso estar no inferno. A palavra do segundo, um batista, que olhava para o inferno e disse: impossível, eu era eleito para a salvação em Cristo. Eu levantei o meu braço um dia, fui à frente, participei da classe de catecúmenos, fui batizado, participava da ceia. Impossível, eu não posso estar no inferno. E o terceiro homem que ali estava, um racionalista cristão, fechava os olhos, colocava as mãos na parede do inferno e dizia: não está quente, eu não estou no inferno. A grande questão é que as realidades que nós vivemos, elas precisam ser encaradas. Mas como encaramos as realidades que nós vivemos? Encaramos com um senso de realismo, de verdade, objetivamente ou não? E é por isso que, olhando esse texto e entendendo esse texto, nós encontramos respostas a nós. Porque esse texto, ele estabelece dois ângulos de visões sobre o mesmo aspecto, e a coerência nisso. O primeiro deles, na primeira parte do versículo 20, que, repetindo a leitura, diz exatamente assim: pois que mérito há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso? Que mérito? Você enfrentar, passar, ter sofrimento na sua vida, se você faz coisas erradas, se você vive uma vida descentrada de Deus, você é esbofeteado, porque muitas coisas, merecidamente, você fez e tem consequências. Não há mérito algum passar pelo sofrimento, onde muitas das coisas que você está vivendo são consequências das suas decisões e escolhas. Não há mérito nenhum nisso. E talvez nunca haverá. Então você não pode dizer: olha só, eu estou sofrendo a beça, estou passando um momento muito complicado, e falar isso com... Você pode falar isso com orgulho, que orgulho é pecado. Se já é um pecado, então beleza. Mas você não pode falar isso com alegria. Olha, eu estou sofrendo muito, mas eu estou muito feliz pelo meu sofrimento, porque eu mereci esse sofrimento. Eu estou muito feliz porque minha vida está um negócio, está difícil, está complicado, sabe, mas eu mereço essa vida. Você não consegue sorrir diante do sofrimento, entendendo que você é co-participante disso. No mínimo, o que deve haver na sua vida ou na sua trajetória é um senso de constrangimento, entendendo que o que você fez, o que você não fez, gerou situações e você está pagando esse preço. E isso está difícil para você, porque você gostaria de não estar pagando esse preço, gostaria de estar vivendo uma outra realidade, gostaria de passar por uma outra situação, mas isso não é possível. Você não consegue entrar numa máquina do tempo e rever o tempo, rever o passado, reestruturar os seus caminhos, as suas decisões. É difícil engolir os nossos próprios erros, como é difícil engolir o erro do outro que nós pagamos o preço. É difícil, convenhamos, é complicado, a gente não saboreia bem, o alimento parece que fica sem o tempero, a comida que deveria ser quente está gelada, ou o sorvete que deveria estar ali num formato quase congelado, ele está completamente desfeito, virou líquido, não está mais sólido, e muda o gosto do sorvete quando ele está líquido do que era antes sólido. Assim como também muda a estrutura daquilo que deve ser comido quente é comido frio, e daquilo que deve ser mantido frio e se torna quente. Porque dentro dos nossos padrões, nós não conseguimos aceitar o oposto,
daquilo que deve ser. Nós temos dificuldade disso, porque nós olhamos e dizemos, não é assim que tem que ser feito, não é assim, não é desse jeito que as coisas devem ser feitas, não é assim ou desse jeito que eu tenho que viver. Há uma bronca em relação a isso. E às vezes o maior problema não é lidar só com isso que está dentro de nós, mas com isso que está dentro do outro, que se estabelece como cobrança. Olha, tudo que estamos vivendo é culpa tua. Foi seu erro, foi sua escolha, foi sua decisão. É isso o que nós estamos agora colhendo. O preço daquilo que você estabeleceu lá atrás. Eu não sei te dizer, sinceramente, que se torne mais pesado. Se esse sentimento de culpa em você, por você, ou esse sentimento projetado de culpa de outro ou de outros sobre você. O fato é que viver com esse sentimento é ruim demais. Ainda mais quando nutrimos os nosso dia a dia, o nosso cotidiano dessa forma. Ou seja, não muda o discurso, não muda o pensamento, não muda a realidade. Não é um período, não são ciclos, um aqui ou acolá. Parece uma eternidade, parece não ter fim. Começa-se, mas nunca se termina. Passa-se uma fase ruim, mas vem uma outra pior. Resolve um problema aqui, mas aparece um outro ali. Consegue-se pagar uma dívida aqui, mas aparece uma outra maior ali. Quando as coisas estão começando a querer respirar, vem um outro sufocamento em uma outra realidade, e assim sucessivamente a gente vai apanhando. Mas quando nós olhamos e dizemos, não, eu tenho feito por merecer isso, há uma justa causa nesse sentido. A gente entende que algumas circunstâncias realmente não tinham que ser diferentes. O olhar nessa primeira perspectiva do versículo 20 é: eu estou em sofrimento, eu vivo em amargura, eu lido com circunstâncias ruins na vida, mas eu não sou fácil. Eu também tenho responsabilidade nisso. Eu mereço de alguma forma, mesmo que não seja assim tão pesado, mas eu piso na bola. E isso pode acontecer comigo. Mas olha o que está nesse versículo 20, na parte B dele. O versículo 20, a parte B, diz: mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. O que Pedro está dizendo aqui? Uma coisa é você se ver envolvido no prejuízo que você está pagando. O outro é, você fez tudo certo. Você pensou certo, você planejou certo, você agiu corretamente, e as coisas estão dando erradas. Você está sofrendo por isso, tem outras pessoas sofrendo por isso, e você revê o plano, e você revê a sua ação, você revê o seu conceito, você revê o seu valor, e você não vê nada que precisa ou deve ser mudado, e você questiona, o que é que está errado então? E você volta a reprisar os passos de tudo que envolve o que foi planejado até o que foi feito, e você não consegue entender a razão do sofrimento e das dificuldades emergentes nesse processo. E aí você olha e diz, tem alguma coisa errada aqui. O que é que está errado aqui? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que não há alívio? Não é justo isso. Eu não fiz por merecer essas coisas. Eu não estou aqui para poder pagar o preço disso. Eu me antecipei. Eu fiz com que todas as coisas pudessem ser desenvolvidas para que nesse momento da minha vida as circunstâncias fossem colhidas de uma outra forma. É injusto. Mas o olhar na segunda parte do versículo diz, isso é digno de honra para Deus. O versículo 20 fala, isso é digno de louvor diante de Deus. Quando você faz tudo o que é certo, quando você age da forma correta, quando seus valores são impressos nesse sentido e você sofre. Porque você entende que mais do que as consequências matemáticas ou de forma objetiva, estruturalmente, na nossa lógica, nós vivemos situações e circunstâncias espirituais que o inimigo pode ter acesso à nossa vida e pode sim provocar a nossa vida, os desajustes, quando fazemos tudo certo.
eu fiz tudo certo, não deu certo, ou não está dando certo, mas entendo que devo permanecer, o sofrimento é latente, as circunstâncias são negativas, revejo tudo e vejo a mesma coisa, tudo certo, o que está acontecendo? Nós vemos circunstâncias além da nossa capacidade, nós vemos movimentos além dos nossos humanos se manifestando. O grande exemplo de Jó, ok, beleza. O próprio exemplo de Cristo, ok. Podemos ver historicamente lá a visão de José do Egito, as circunstâncias se tornando realidade, o quanto que ele pagou em relação a isso, ok. Podemos ver tantos outros personagens na Bíblia, e podemos também ver tantos outros personagens e méritos na história, como por exemplo da segregação social, racial dos Estados Unidos da América. Podemos rever a concepção de um grande homem como Martin Luther King. Podemos ver e rever mulheres e homens no mundo, em vários lugares, que deram as suas vidas por ideais, que diríamos cristãos, mas podemos ver nesse olhar a constituição de sociais como sinônimo de cristãos, porque o ser humano, na sua dignidade, é vista da mesma forma em que a própria palavra estabelece essa referência de dignidade. Então, dizer dessa contribuição social, dessa contribuição cristã, é falar a mesma coisa. Essas pessoas que morreram, essas pessoas que sofreram, essas pessoas que ficaram aprisionadas, essas pessoas que tiveram parte da sua família destituída, essas pessoas que tiveram seus empregos ceifados, essas pessoas que tiveram suas empresas fechadas, essas pessoas que tiveram suas expulsões das suas comunidades, essas pessoas não fizeram por merecer isso, encontraram sofrimento nas suas vidas por causa simplesmente de uma referência de fazer as coisas certas. A Laís me contou de um jovem que estava na Jordânia e que estava sendo assistido pela referência do trabalho cristão lá, social, sendo ele um dos herdeiros mais ricos ou em potencial de riqueza na Jordânia. Filho único, o pai com muito dinheiro, e ele sempre procurou fazer o que é correto, mesmo sendo jovem, sempre se dedicando a estudos, a análise de vida, para que o seu processo de vida pudesse ser bem equilibrado. E dentre essas buscas, ele encontra-se com Deus, toma uma decisão com Deus, se converte, e ele sabia que compartilhar essa verdade com seu pai levaria à expulsão da sua casa. E ele compartilha, mesmo assim, ele é verdadeiro. O seu pai o expulsa de casa, e ele que tinha uma Ferrari, uma Lamborghini para escolher o dia para poder usar saindo de casa, passa a não ter o seu próprio tênis para poder andar sobre as ruas da cidade. A distorção entre possuir quase tudo e não possuir absolutamente nada era muito grande. Ele não merecia estar ali descalços na rua, sem ter um lugar para ser acolhido, um lugar para poder ter a sua refeição, e até mesmo oportunidade de trabalhar, porque as pessoas sabiam quem ele era. E se o pai havia expulsado por decisões religiosas, essa pessoa não merecia ser ajudada. Mas uma organização cristã que não vê diferença entre as pessoas, todos são iguais, e diante disso são alcançáveis por um processo de ajuda de Deus, é que abrigou, é que apoiava, é que dirigia a vida desse jovem. Mas diferentemente do que muitos poderiam pensar, que situação ruim, difícil, esse moço, ele entendia que todo o sofrimento que ele passava ali, que ele enfrentava ali, não era porque ele merecia, mas porque ele entendia claramente ser injusto, porque na perspectiva do pensamento do seu pai, da sociedade jordaniana, a fé muçulmana, ou a referência de fé destituída da referência de Deus, o único Deus, é uma projeção
de limite. Esse jovem não culpava o seu pai, não se lamentava por estar ali. Ele fazia com que cada dia gerasse dignidade para Deus, louvor a Deus, os seus limites e o seu sofrimento, porque ele sabia que não merecia, mas o que acontecia à sua vida gerava louvor a Deus. Ele dizia com seu coração: Senhor, obrigado, porque eu não tenho nada hoje, mas eu tenho tudo hoje. Obrigado, Senhor, porque eu não tenho um tênis, mas eu estou podendo pisar no chão. Obrigado, Senhor, porque eu não tenho os meus carros, mas eu tenho pessoas que me amam. Eu não tenho a mansão dos meus pais, mas eu haverei de usufruir da mansão celestial. O sofrimento gerava dignidade, louvor a Deus, porque não trabalhava um senso de injustiça, de questionamento, de discordância, não estabelecia perguntas, questionamentos, por quê, o quê. Levavam simplesmente a respostas, independentemente de quais fossem. Amém. Glória a Deus. Seja feita a vontade do Senhor. Não a minha vontade, mas a tua, Senhor. A relação e a visão que comporta esse momento não era se eu merecia ou não merecia, era eu estou sendo acompanhado por Deus, Deus está comigo, e é isso que faz a diferença. Não é para olhar para trás e simplesmente dizer se eu fiz certo ou errado, se eu mereci ou não mereci, se é injusto ou se é justo. O correto é olhar e dizer: Deus está comigo, e amém. Ele não é o justo juiz? Não é Ele o Senhor de tudo, de todos, do tempo, das circunstâncias? É Ele quem está aqui agora, e é Ele quem vai continuar à frente, daqui para frente, a partir de agora. Então, olha os dois olhares nessa mesma compreensão. Um é: eu fiz por merecer, estou pagando o preço. O outro é: eu não fiz por merecer, estou pagando o preço, mas amém por isso. Eu sofro e digo, chorando: está difícil demais, mas eu mereço isso. É como um flamenguista às vezes, né? A relação disso que nós podemos entender sobre os dois ângulos é: o olhar dele está simplesmente sobre o que é humano, o que é material, o que é terreno. Aqui se faz, aqui se paga, olho por olho, dente por dente. Essa é uma perspectiva terrena, é humana. A outra é divinamente espiritual. Eu não fiz nada para merecer, mas Deus está permitindo. Ele tem algo maior do que eu faria, eu viveria sem passar por isso. O que eu preciso entender, meu irmão, minha irmã, é que o ângulo da visão é: um é meu, o outro é de Deus. Um é voltado estritamente à expectativa, olho por olho, dente por dente, toma aqui, recebe lá. A outra é divina. Sentir-se bem por fazer as coisas, como, por exemplo, o apóstolo Paulo dizia: eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou preso aqui por defender a minha fé, por colocar os meus valores. Eu poderia não estar preso aqui se eu tivesse validado o que eles tinham feito lá atrás, me colocado como Deus sobre eles. E eu poderia estar numa situação muito boa, reconhecidamente, notoriamente, a minha vida seria diferente. Mas o apóstolo Paulo diz assim: vem cá, eu não sou Deus coisa nenhuma, eu sou igual a vocês. Eu sirvo um Deus verdadeiro. É isso que faz a diferença. O meu viver é Cristo. A minha relação de vida é Cristo. O meu sofrimento é na carne. Não tem como ser comparado com o sofrimento de Cristo. O meu sofrimento é suportável, mas o sofrimento de Cristo, ele é um sofrimento insuportável que levou à morte.
A relação do sofrimento é: eu sofro, mas eu entendo a razão do sofrimento. A razão do sofrimento não é porque é Edson que está na jogada ou na parada. Está ali um servo do Senhor. Está ali um filho do Senhor. E qual é a forma que o diabo tem para atingir o Senhor, se não atingir o Edson ali? Você consegue entender que as circunstâncias não são méritas em referências pessoais, não são méritos desenvolvidos em circunstâncias de toma lá e dá cá, planta e colhe aqui? Existem diferenças nesse processo tangivelmente às nossas vidas. Nós não fazemos o tempo todo por onde, mas nós não merecemos situações que nós estamos vivendo, e isso não é culpa de Deus, isso não é a nossa culpa, são circunstâncias falíveis, limitadoras do ser humano, terreno aqui, que Deus pode permitir para o nosso melhor. Mas lidar com isso não é fácil, aceitar isso não é fácil, mas brigar com isso é pior ainda. Então, diante de uma situação como esse versículo, meu irmão, está difícil, está complicado, não vê luz ao final do túnel, continue clamando o Senhor e adorando o Senhor, mas saiba que Ele está com você. Não se veja sozinho, porque se você está sozinho, você não vai conseguir nunca ver a luz do fim do túnel, porque o final do túnel nunca vai chegar para você. Se você não estiver com o Senhor, os problemas vão te esmagar sim, vão te destruir sim, mas se você está com o Senhor, cada pancada vai te fazer mais forte, cada pancada vai te fazer mais imponente diante das circunstâncias da vida, porque você não faz isso sozinho, Deus faz isso por você, porque Deus está com você. Está difícil acordar de manhã, encarar o dia? Pare de olhar para o dia sozinho, comece a olhar com a ajuda de Deus. Está difícil as conclusões de etapas da sua vida, uma pior do que a outra? Pare de olhar de forma evasiva para elas e comece a entender degraus que estão sendo desenvolvidos nessa escada da sua vida, da sua história. Para de reclamar, para de murmurar, para de dizer que você merece isso. Assume o compromisso com Deus e vive com Deus. Deixe o Senhor pagar tudo o que precisa ser pago sobre a sua vida e viva cada dia sobre a referência de entender que é o amor dele que vai te constranger, te fazer viver melhor. Há pouco tempo uma pessoa me procurou e disse assim: eu vou te apresentar 5 questões aqui e eu quero que você diga sinceramente se é justo ou se não é. Primeiro, eu pago todos os impostos da minha empresa, tudo. Aí eu falei: você já quer que... Não, deixa eu concluir. Beleza. Segundo ponto, eu sou uma pessoa que pago todos os direitos dos meus funcionários, todos. Não negligencio nenhum. Você quer que eu... Não, falta 3 ainda. O terceiro aspecto, eu sou uma pessoa que coloca o meu lucro, porque quem estudou mercadologia sabe que o preço de venda, o PV, é o resultado do preço de custo do PC mais o L, que é o lucro. Ou seja, se eu estabeleço um alinhamento do meu custo mais o meu lucro, eu vou ter o preço de venda. Então a análise dele é: o meu lucro sempre foi o mais básico possível, nunca quis ganhar muito dinheiro sobre os produtos da minha empresa. Então, sempre estabeleci linha de justiça nisso, ok? Quarto ponto, meu irmão, ele chegou e disse o seguinte: eu procuro ser sempre honesto no processo de concorrência aos meus, vamos assim dizer, concorrentes ou os parceiros de mesmo negócio. E por isso eu nunca dou propina para ninguém. Se eu tiver que ganhar, vou ganhar na raça, pelo valor que eu tenho e pela dignidade dos meus produtos. Ok. Quinto e último ponto, então, me partilha aí, que você entenda. Ele olhou para mim e disse o seguinte: tudo que eu faço para a minha família, eu faço para Deus. O lucrozinho lá é para sustentar minha família, é para poder ajudar na obra de Deus, fazendo aqui e acolá. Mas ultimamente, a minha empresa está deficitária. E não é por causa da pandemia. Nos últimos 3 anos, as minhas contas só batem negativo.
E a pergunta então, isso é ou não é injusto da parte de Deus? E eu olhei para ele e disse o seguinte: isso pode ser injusto à sua expectativa, que é uma expectativa normal. Quem é que não quer montar uma empresa e pelo menos manter no saudável, no azul, mesmo que seja quase elas por elas, no empate? Quem é que quer montar uma empresa, fazer tudo direitinho e ainda ficar no prejuízo? Ninguém quer isso. Essa é uma expectativa normal, e é injusto uma expectativa dessa não se cumprir sobre a nossa vida. É fato, é um sentimento, é real, ok. Agora você colocar Deus nesse negócio é difícil, porque você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Todos os quesitos que você colocou aí, não precisa ser cristão. Vamos colocar o último, né, porque ele pode contribuir para algumas obras, né, em referências sociais ou cristãs. Mas os 4 princípios são princípios norteadores normais que se deve ter como qualquer empregado, ou qualquer empresário, qualquer empresa, ou qualquer repartição de trabalho. Você não pode se gabar e não pode querer expectativa de fazer o que você está fazendo que é o certo. Você não tem que ficar o tempo todo esperando só resultado positivo disso, porque você tem que entender que existem coisas além de você que acontecem. Se você não entender isso, você vai continuar batendo, dando os murros, né, na ponta de faca, você vai continuar sofrendo. Para de sofrer e entende que algumas coisas não são maleáveis, não são flexíveis. Há circunstâncias que são opressoras, são difíceis, e elas são permitidas por Deus para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. É difícil isso. É difícil, mas é a verdade. Por isso a gente entende o versículo 21, quando Pedro diz: para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Não é para ter uma vida boa não, meu irmão. A nossa vida, o nosso chamado é o sofrimento. A nossa vida, o nosso chamado são para circunstâncias difíceis. Ser cristão, a um dado momento, num presídio, a referência de uma história, as pessoas se mostravam decididas por Cristo porque iam para uma cela menos vulnerável, menos cheia de tensões. Diziam que se convertiam para poder ter uma vida um pouco melhor. Mas quando o seu tempo era fechado, cumprido, e eles voltavam para as ruas, eles voltavam para aquilo que sempre foram, como diz Pedro também, do porco voltar para a lama e do cão comer o seu próprio vômito. É essa a realidade que nós temos. Então, se existe um pouquinho de conforto, está dentro de uma prisão, de você sair das celas comuns para as celas dos cristãos, dos crentes, dos bíblias, dos evangélicos, porque você de alguma forma é mais protegido. Mas se pisar na bola ali também, você volta para uma situação pior do que antes. Mas a realidade é, na vida que nós temos e que nós hoje vivemos, nós não temos conforto no sentido de vida melhor. Eu vou entrar para a igreja porque os irmãos vão comprar os meus produtos. Eu vou entrar para a igreja porque eu vou conseguir uma boa namorada, um bom namorado por lá, vou me casar, vou me dar bem. Eu vou entrar para a igreja porque sempre tem nas celas um cafezinho, uma coisa assim, vou me dar bem. Se você espera isso, você já tem isso, ponto final. Mas não é só isso a vida cristã, e não é para isso a vida cristã. Você está se satisfazendo com muito pouco, porque essas coisas estão quase em último, ou depois da vírgula, existem outras casas que ainda comportam outras coisas além disso. O que você precisa entender é que a graciosidade de Deus faz com que esse sofrimento seja transformado em vitória, em louvor, em adoração, em dignidade para Deus. Quando você entende o que está acontecendo, naquilo que você está vivendo para Deus, não existe razão desse sofrimento acontecer, não existe razão da circunstância estar gerando assim. Há alguma coisa a mais, além da minha potencialidade, além da minha entrega, além da minha decisão. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero consagrar
essa dor ao Senhor, quero consagrar esse sofrimento ao Senhor, quero consagrar essa situação ao Senhor. E eu quero dizer que ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja gado nos currais, eu me alegrarei no Senhor. Eu quero consagrar a minha fé ao Senhor, eu quero consagrar a minha esperança no Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Senhor, eu quero consagrar esse momento difícil, e eu quero construir, não um lamento, eu quero construir uma adoração, porque eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Eu sei. Esse momento, essa realidade, eu não sei, mas o Deus que está comigo, frente a esse momento, a essa realidade, eu sei. Você consegue entender? Nós não encontramos explicações e razões para o nosso sofrimento, mas nós entendemos, quando olhamos e percebemos Deus conosco, que nós não estamos sozinhos, que Ele é por nós, que independente de onde vamos sair pessoas melhores. Que independente de onde formos sair, essas experiências vão fazer de nós pessoas melhor edificadas. Se eu olhar apenas pelo que eu mereço, eu vou continuar vivendo dualismo, ora aceitando e ora não aceitando a minha realidade. Mas se eu olhar com os olhos de Deus para as circunstâncias que eu vivo, e eu mantenho a veracidade desta presença, desta companhia, da sua permissão, com amor, eu não só vou receber as circunstâncias que eu vivo, mas eu vou fazer com que a minha vida, ela seja de compaixão. Não uma vida de autoflagelação, não viver uma vida em que eu venha sempre me vitimizar, mereço, eu sou mau. Não viver uma vida em que os meus limites sempre devem ser claros, é porque eu sou pobre, eu sou assim mesmo. Eu vou viver uma vida em que eu sempre sou visto como uma luz sobre mim, Deus me vendo, Ele não está me deixando na escuridão, Ele cuida de mim, Ele me protege, Ele é o meu Senhor. E isso faz com que eu viva uma vida de compaixão, porque mesmo vivendo dias maus, eu entendo que Deus está comigo, e mesmo vivendo situações ruins, eu estabeleço a compaixão, porque se eu recebo, eu repasso. Deus cuida de mim, eu também vou cuidar do meu próximo. Eu não vou dizer assim, cara, eu estou numa situação pior do que a sua, eu não vou te dar nada, eu não vou fazer nada, como é que eu vou fazer alguma coisa? E é por isso que nesse momento e nessa realidade, não são as perguntas que se encaixam, é a nossa declaração de fé que se encaixa, é a nossa forma de ver Deus que se encaixa. As pessoas aí fora estão cansadas de teorias de Deus, no sentido de velhinho, barba branca, sentado, meio cansado, olhando para a gente, sendo conivente, passivo, dizendo, vem cá, deixa para lá. Eles precisam ver um Deus que não se configura como um velhinho. Eles precisam ver um Deus ativo, presente, um Deus atuante, um Deus cheio de graça, um Deus que representa a solitude das circunstâncias que nós vivemos e necessitamos na vida. Eles precisam ver um Deus que se preocupa, que é forte, que não está cansado de coisa nenhuma, Ele trabalha 24 horas, Ele está sempre pronto a nos servir. Nós precisamos ver um Deus ativo e não cansado, um Deus não passivo, um Deus não alicentado, caidinho, mas um Deus tremendamente generoso, um Deus tremendamente grande, um Deus tremendamente forte, um Deus tremendamente sensível, um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de compaixão. E como eles verão isso? Através de nós. Porque quando eles olham para o nosso Deus e dizem que o nosso Deus é como um velhinho de barba branca, caidinho, é porque Ele está olhando você, meu irmão, que não exercita a sua fé coisa nenhuma e está acabado com 30, 40 anos, como se fosse uma pessoa de 130 anos.
Ele olha para você que não exercita a sua fé, que não lê a Bíblia, que não tem tempo de oração, e vê caidinho, acabadinho, e diz que esse Deus que você representa é assim, mas na verdade estão olhando para você, que não acredita de fato na palavra de Deus, que não aceita os sentidos e os significados a partir da referência de Deus, que olha tudo de forma humana, material e limitadora, mas não consegue ver acima de tudo, acima dessas situações, a partir dos olhos de Deus. Não se vitimiza, pelo contrário, cai e se levanta, cai e se levanta, cai e se levanta, porque a relação não é queda e levantar, a relação é pisei na bola porque fui sem Deus, agora eu me levanto, caí de novo, opa, agora eu me levanto, ao ponto de dizer, não vou cair mais, porque eu agora estou firme, as minhas pernas estão seguras, o meu olhar está fixo, eu não vou parar mais para olhar para o lado, porque como Pedro já disse, eu só vou afundar, mesmo que eu saiba nadar, eu vou morrer afogado, porque não é a minha capacidade que vai me manter flutuando na água, não é saber nadar que vai me salvar diante do naufrágio da minha vida pessoal. O que vai me salvar é manter os meus olhos, o meu coração, a minha mente, a minha alma fixo no Senhor. Nessa manhã, o olhar não é se é justo ou injusto tudo que você está vivendo como sofrimento. O olhar é, Deus está comigo. Essas situações não estão acontecendo por acaso. Não são porque eu mereço. Independente das razões pelas quais eu estou sofrendo, eu quero consagrar esse momento, essa situação ao Senhor. E eu quero dizer, Senhor, mais do que nunca, a minha fé continua firme no Senhor. Mais do que nunca, a minha fé continua firme no Senhor. Mais do que nunca, a minha fé continua firme no Senhor. Perder o emprego, perder a saúde, perder, de repente, um filho, que é muito mais duro que perder um pai, perder anos de investimento, uma falência de uma empresa. Elas são difíceis de serem encaradas, mas não é o fim do mundo. Existem outras coisas também tão difíceis, mas não será o fim do mundo. Você acha que nessa semana passada, quantas empresas faliram no mundo? Quantas pessoas nessa semana perderam filhos, independente das suas idades? Isso é muito subjetivo, né? Eu me lembro de um pastor amigo que foi fazer o sepultamento de um jovem senhor de 71 anos de idade. Aquele senhor de 71 anos morreu e ele se colocou junto ao pai desse senhor de 71 que tinha 91 anos. Chegou pertinho então desse senhor de 91 anos e disse, que momento esse, né? Um pai sepultar o filho. E ele disse, pastor, é mesmo. Só que eu achei que isso haveria de acontecer lá atrás, porque quando esse menino nasceu, franzinho, eu falei para minha esposa, não vai vingar não. Pastor, dito e feito, não vingou não. Entende que a relação é subjetiva? Então, é filho, independente do tempo de vida. E a grande questão nossa é, quantas pessoas tiveram seus filhos ceifados nesses últimos dias? Quantas pessoas perderam tudo em golpes que estão sendo a cada dia desenvolvidos aí, com vários nomes e referências, por acreditar em pessoas, por acreditar na necessidade de socorrer pessoas, perderam suas economias. O diabo foi lá e corroeu anos e anos de esforço, dedicação. Você entende que a gente não está sozinho nisso e que o mundo não acaba, o mundo continua. A relação desses sofrimentos são temporários, alguns estendidos a um pouco mais, mas o mundo ainda não acabou, meu irmão, minha irmã. Nessa manhã nós precisamos ter o olhar certo. O meu sofrimento, as minhas dificuldades, os meus problemas, meus irmãos, são parte de um processo de trato de Deus na minha vida e a partir de mim, na vida de outras pessoas. Mas pastor, o que eu preciso aprender mais?
está difícil, está complicado. Talvez essa resposta não seja eu que tenho que dar, é você mesmo que tem que alcançar. O que você precisa? Porque talvez Deus está sinalizando coisas para você há tanto tempo e você ainda não percebeu. Nessa manhã, a visão de Deus para nós é: vamos seguir, se a gente entende que esse caminho é do Senhor. Vamos seguir, se nós entendemos que quem está mandando na nossa vida é o Senhor. Vamos seguir, se os planos que foram feitos com o Senhor. Vamos seguir, se quem está aqui conosco nessa história é o Senhor. Vamos seguir, independente dos sofrimentos, porque Deus vai nos dando a superação, a vitória, o sobrepor. A cada passo, a cada ciclo, é o Senhor quem cuida de nós. Amém? Senhor, que palavra difícil é essa nessa manhã para nós? Palavra difícil, Senhor, porque nós estamos sofrendo, há sofrimentos imensos, há sofrimentos, ó Deus, longos, há sofrimentos que são cíclicos, há sofrimentos que são interrompidos e vêm outros piores. Nós sabemos o que é sofrer aqui, mas quando nós olhamos para o sofrimento de Cristo, nós entendemos que o nosso sofrimento não é nada aqui, nada. E nesta manhã o Senhor nos diz que é possível sobrepor esses sofrimentos, continuar independente dos sofrimentos. Nós podemos trazer dignidade ao Senhor a partir desses sofrimentos. Nós não queremos continuar olhando para os sofrimentos a partir de nós, Senhor, porque senão nós nunca teremos compaixão para com os outros. Nós nunca viveremos a compaixão aos outros, porque nós sempre vamos ser alvos e desejo que os outros tenham compaixão de nós. Nós vamos abaixar a cabeça e caminhar a vida molengadamente e vamos sempre dizer: ai vida, não aguento mais. Mas Senhor, contigo nós vamos ser fortes, porque é o Senhor quem nos fortalece. Será o Senhor que vai nos fortalecer amanhã, depois de amanhã, venha o que vier. Se estamos convictos de que estamos fazendo certo, estamos fazendo o que deve ser feito, estamos fazendo de forma ética, estamos fazendo com respaldo da Tua palavra, independente do sofrimento que venha, o Senhor nos dará força e a capacidade de sobrepor. Nós não queremos nesta manhã sairmos aqui encurvados, nós queremos sair eretos, nós queremos sair, ó Deus, de forma correta, entendendo que nós não somos vítimas, nós estamos como um processo, nessa circunstância que vivemos, de agentes transformadores da graça e da compaixão do Senhor. Nós não queremos que as pessoas nos olhem e nos digam: uau, quanto sofrimento, olha o que essa pessoa está passando. Nós não queremos ter olhares de dó, de pena. Nós queremos ter olhares de exemplo que devemos ser. Eu quero ser como fulano, porque olha o problema que ele passa, olha a circunstância que ele enfrenta, e olha o que ele diz: o Senhor é a minha razão, o Senhor é a minha salvação. Olha o exemplo de vida, olha o exemplo de compaixão, olha o exemplo de amor, olha o exemplo de abnegação. Senhor, nós queremos fazer com que o Teu nome apareça e não o nosso. Quando nos vemos como vítimas, é o nosso nome que aparece, mas quando nós nos fortalecemos no Senhor, é o nome do Senhor que aparece. Nós estamos sofrendo, está difícil, está complicado, mas nós queremos dizer: louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós estamos sofrendo, nós estamos passando por dificuldades, mas o Senhor está nos sustentando. Nós estamos tendo dificuldade de ver a luz no final do túnel, mas Senhor, nós cremos que veremos a luz independentemente de chegar no final do túnel, porque o Senhor pode abrir uma porta de passagem no meio desse túnel. Nós não estamos lidando
com pessoas, nós estamos lidando com circunstâncias terrenas, nós estamos lidando com um Deus que tudo pode, o Senhor dos céus e da terra. É o Senhor que nesta manhã nós nos voltamos e dizemos: Senhor, queremos consagrar o nosso sofrimento ao Senhor e dizer que nós não somos dignos de passar sofrimento, porque quando olhamos, vemos que o Senhor passou por maiores sofrimentos por nossa causa. Senhor, quem somos nós para questionar? Quem somos nós para dizer que não merecemos? A única coisa que nós pedimos ao Senhor é que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, para que a gente continue crescendo, deixando de ser esse bebê espiritual, deixando de ser essa pessoa fútil espiritual, deixando de ser esse egoísta espiritual, deixando de ser esse aventureiro espiritual, deixando de ser, ó Deus, essa pessoa completamente volátil espiritualmente falando. Nós queremos ter sustentabilidade espiritual, nós queremos, ó Deus, ter firmeza espiritual, nós queremos ter, ó Deus, uma apologia da nossa fé, nós queremos defendê-la cantando, louvando aqui, pregando, vivendo ali, ensinando ali, sendo cooperadores do reino do Senhor. Nós não queremos chamar a atenção das pessoas para nós, nós queremos chamar a atenção das pessoas para o Senhor. E é por isso que nesse movimento nós não queremos mais a impressão de um bom velhinho sentado, cansado, de óculos. Nós queremos que as pessoas vejam um Deus pleno, poderoso, ativo, grande, um Deus sensível, amoroso, que não se configura num padrão estético de terceira ou quarta idade, mas de uma projeção de pessoa, de dignidade, que interrompe o tempo, porque há pessoas da terceira e quarta idade que são grandes, lindos, que são fortes, e há muitos jovens que nunca chegam aos pés destes. Nós não queremos ser estéticos, nós queremos ser comprobatórios, nós não queremos ser teóricos, nós queremos ser práticos. Nós não queremos, ó Deus, que as pessoas venham por religião, nós queremos que as pessoas venham pelo poder do Senhor, pelo constrangimento do Teu amor, da Tua salvação, da Tua misericórdia, Senhor. Nesta manhã, nós queremos, ó Deus, diante de Ti, consagrar a nossa vida e dizer: Pai, perdoa-nos, porque nós não sabíamos o que falávamos, porque não sabíamos o que criamos, porque não sabíamos o que estávamos passando, mas nesta manhã o nosso olhar está sobre as circunstâncias que fundamentam a nossa vida, e as circunstâncias que fundamentam a nossa vida estão além dessa linha de prosperidade, dessa linha de bem-estar, dessa linha aparente, dessa linha consumista. A nossa referência está na mansão celestial, está, ó Deus, na condução do Teu Santo Espírito, está exatamente, ó Deus, na ação e na compreensão, no abrigo da Tua paz, na referência da Tua alegria. Ó Pai, em nome de Jesus, nos visite nesta manhã, para tirar esse senso de autocomiseração de nós e enchermos o coração de servos sofredores, de servos que queiram viver e pagar o preço da vida cristã, de honrar o Senhor e de não abrir mão daquilo que sabem que são diante do Senhor. Visita-nos, Pai, traga-nos nesta manhã a consciência da verdadeira fé que devemos ter. É o que nós te pedimos. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, espero que vocês me perdoem pelo tempo. Às vezes a gente olha para um versículo e a gente assim, beleza, falar 5 minutos nisso. Eu não sou um bom pregador. Os bons pregadores são aqueles que, para falar uma coisa, demandam muito tempo. E é diferente do Marcos, que rapidamente vindo aqui vai dar um anúncio para você, e ele é muito bom, ele vai falar muito rápido, e você vai ter atenção absoluta no recado dele. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: Deus nessas últimas semanas especialmente, tem incomodado bastante o meu coração, e Deus tem me dado umas referências de quebrantamento, que tem me gerado e feito e proporcionado muitas coisas dentro de mim.
antes de ser uma palavra para você, entenda que também tem sido uma palavra de Deus para mim. Isso, nós estamos juntos. Alguém disse assim: você está batendo muito na gente. Eu estou apanhando junto com vocês. E se estamos apanhando juntos, é porque nós não estamos fazendo o que é certo. E se estamos apanhando e direcionando, nós vamos apanhar menos talvez, ou vamos continuar apanhando muito, para sempre fazer as coisas de Deus. Que bom saber que Deus está falando conosco e que Ele continue falando para nós, a nós e a partir de nós. Que Deus nos abençoe.